Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa noite para nós adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Hoje, quarta-feira, nós, como todas as quartas, aí temos trazido uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, e hoje, quarta-feira, não é diferente. Estamos aqui mais uma vez para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Está aqui comigo a pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, queridos. Que nesse dia o Senhor possa te encontrar com muita alegria, muita paz. E com certeza nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Fique ligadinho conosco. Espero que a tua vida esteja na presença do Senhor e que você esteja de coração aberto para receber uma palavra de Deus. Graças a Deus, queridos, que você nos ajude compartilhando essa live, deixando aí o seu like, apertando esse coraçãozinho. A gente pode alcançar um número maior de pessoas. Quantas pessoas que nessa hora estão aí abatidas, né? Pessoas que talvez tiveram muitas dificuldades no dia de hoje e precisam de uma palavra. E você pode nos ajudar evangelizando através da internet. Queridos, vamos dirigir uma oração ao Senhor neste momento. Vamos aqui pedir mais uma vez a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por esse dia, por esta quarta-feira. Mais um dia, Senhor, ó Pai, que nós estamos aí na Tua presença. Agradecemos o Senhor pela saúde, agradecemos o Senhor pela Tua proteção, Pai. Nós oramos junto com esses irmãos e irmãs, ó Pai, que estão nos assistindo, que o Senhor esteja fortalecendo e capacitando essas vidas, ó Pai. Pessoas que se encontram enfermas, ó Deus, que o Senhor traga cura, traga, meu Pai, o restabelecimento da saúde, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre toda e qualquer enfermidade. Nós aqui nessa noite declaramos a tua bênção e a tua vitória para a glória do teu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Normalmente hoje, né, na quarta-feira, a gente sempre soltava a escala do culto da quinta, mas devido a gente estar aí com esse toque de recolher, a gente não está tendo culto na quinta-feira. Mas no domingo nós vamos ter uma grande reunião a partir das 18 horas e eu convido você, toda a sua família, eu vou soltar a lista aí de presença no sábado à noite a partir das 19 horas e nós contamos com a sua presença. Venha adorar a Deus, venha buscar a presença do Senhor, porque são dias onde a gente precisa estar mais perto do Senhor, pastor. Verdade, pastor, que possamos passar esse período, né? Não é fácil, mas eu sei que está perto a nossa vitória. Então, que nós possamos estar aí nos preparando. Esse período a gente não está tendo culto na quinta, como o pastor disse, nem no sábado, o culto da mocidade, mas que nós possamos buscar o nosso Deus assim, em casa, né? Através das lives, ouvir a palavra do Senhor, nos fortalecer, para que quando voltar, nós possamos voltar mais forte ainda, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que você possa se encontrar forte nessa noite. E se você não estiver forte, que o Senhor venha te fortalecer em nome de Jesus. Queridos, como está o tema aí, né? O tema da mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, é o menino provedor, que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, especificamente aí no versículo de número 34, nós vamos ler aí a partir deste versículo, que diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançado a hora. Despede-nos para que passamos pelos campos ao redor e pelas aldeias. Compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai vós mesmo de comer. Disse-lhes: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos, diz a palavra do Senhor. Essa passagem é a passagem mais conhecida da Bíblia, né? A palavra de Deus fala de 2 multiplicação de pães. Fala dessa primeira que nós acabamos de ler, da multiplicação, né, de pães para 5.000 pessoas, e também fala da multiplicação de pães para 4.000 pessoas. Mas como é uma palavra muito conhecida, uma palavra muito pregada, né, mas essa palavra aqui ela nos ensina muita coisa.
Porque quando a Bíblia diz que Jesus passa o dia inteiro ensinando essa multidão de pessoas, quando chega no cair da tarde, os discípulos começaram a se indagar: como que nós vamos alimentar essa multidão? Nós não temos nada, né? Onde nós vamos com 200 denários comprar comida para todo este povo? E Jesus olha para aqueles discípulos e diz para eles: dai-lhes de comer. E eles disseram: nós não temos o que lhes dar para comer. A única coisa que nós temos aqui é esse menino com 5 pães e 2 peixes. Então a Bíblia diz que os discípulos já conheciam, né, aquele rapaz, aquele menino. Eu coloquei aí o menino provedor. Por que o menino provedor? Porque a Bíblia fala que naquele momento não haviam pães na mão dos discípulos, não havia nada de comer na mão dos discípulos. O provedor daquele momento foi esse menino. A multiplicação, lógico, Jesus orou, a Bíblia diz que eles partiram o pão, houve a multiplicação, mas o provedor daquele momento foi aquele menino. Esse menino hoje, ele representa Jesus na nossa vida, é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é aquele que não nos desampara, é aquele que não abandona a cada um de nós. E é nos momentos como esse, né, de desertos, momentos onde a gente muitas das vezes, no cair da noite, da escuridão, é que nós precisamos da providência, né, do Senhor na nossa vida. Só que é interessante observar isso aqui, que é o primeiro milagre. E quando Jesus se direciona a esses discípulos, Jesus queria encontrar algo com eles, e eles não tinham nada. Sempre que o Senhor vem ao nosso encontro, Ele procura encontrar algo em nós, né? O nosso tempo, a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa entrega. E muitas das vezes a gente vai falar como esses discípulos falaram: Senhor, nós não temos nada. Nós não temos nada para apresentar, nós não temos nada para entregar, mas sempre Deus vai levantar o provedor, pastora. Sempre Deus vai levantar alguém para ser o provedor neste momento de escassez, neste momento que não tem nada. Deus, através do seu único filho, Ele é provedor sobre a minha vida e a sua vida. É verdade. A gente, lendo essa palavra, a gente vai notar esse menino, né? O pastor aqui falando, eu imaginando, né? Aleluia. A preparação desse menino, porque no versículo 33 fala que mas muitos dos que viram retiraram-se depressa para ir na frente de Jesus, chegaram na frente de Jesus naquele lugar, né? Então a multidão, quando eles perceberam que Jesus ia sair, ia para algum lugar orar, buscar a presença do Pai, a palavra diz que eles se prepararam e foram na frente, e chegaram na frente de Jesus naquele lugar. E esse menino estava no meio. Só que o que me chama a atenção é que esse menino, ele não foi de mão abanando, ele se preparou, ele levou algo consigo. Além dele se antecipar, ele levou algo consigo. E quem se antecipa, querido, quem sai na frente, ele sempre vai ver milagre, ou ele vai ser o provedor desse milagre. Como o pastor disse, esse menino, no meio de uma grande multidão, só ele tinha os pães, só ele tinha os peixinhos, que era dele, era próprio dele, ele tinha levado para a alimentação dele, mas através daquilo que ele tinha, Deus fez um grande milagre e sustentou toda aquela multidão. Então quando nós nos preparamos, quando nós nos antecipamos, né, em buscar a Deus, em ouvir a Deus, em estar na presença do Pai, a gente vai ver milagre acontecendo. Aleluia. E os milagres vão acontecer através das nossas vidas. Não é através da vida da outra pessoa, é através da nossa vida. É muito bom ver milagre, mas é muito bom ver milagre através da nossa vida. Viver de experiência dos outros, contar a experiência dos outros é muito lindo, mas contar as nossas experiências. Agora eu imagino esse menino, depois dessa grande multiplicação, como não ficou o coração dele? Porque ele não contou um milagre, mas ele viu um milagre através da vida dele. Aleluia. Ele presenciou um milagre através da vida dele, ele teve participação naquele milagre. E muitas das vezes é isso que Deus está querendo de mim, de você, que nós sejamos, que nós antecipamos, que nós nos preparamos para que nós possamos também ver milagre. E como que nós vamos ver? Quando nós estamos na presença do Senhor, buscando, se preparando, tendo algo, né? Como o pastor disse, os discípulos eram para ter algo para dar. Eram os discípulos que tinham que prover esse grande milagre. Mas eles não tinham nada. Eles estavam com Jesus. Então o fato de nós estarmos com Jesus não significa que nós vamos ser o provedor do milagre. Tem que ter pão. Mas tem que ter preparo, tem que ter pão. O pão é o quê? O pão é a palavra, né? Como é que eu vou ver milagre se eu não tenho palavra? Né? O peixe é a doutrina. Como é que eu vou ver milagre se eu não tenho a doutrina? O que é doutrina,
pastor. Doutrina, não estou falando de veste, não, eu estou falando doutrina, conhecimento da palavra do Senhor, algo que é duro, porque peixe, ele tem o quê? Ele tem espinho, peixe é algo que é difícil de você comer. A Bíblia também é assim, querido. Muitas passagens da Bíblia, ela se torna doce para nós, ela é o pão, né? Sustenta a nossa fome, sacia, mas tem parte dela que ela se torna peixe, ela tem espinho. Talvez vai machucar, mas nós precisamos conhecer. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos a doutrina do Senhor, nós não se importamos mais se vai machucar, se vai doer, se vai quebrar o nosso ego, mas nós vamos ter sempre algo para oferecer para o Senhor e vamos contemplar o milagre, que é o necessário. Então que nós possamos ser esse provedor, pastor. E essa passagem, irmãos, ela tem uma revelação muito grande, uma profundidade muito grande, porque Jesus não está só ensinando os seus discípulos, Jesus está mostrando através daquele menino, daquela. Por quê? Porque a Bíblia fala que havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Abastecer 5.000 pessoas, alimentar 5.000 pessoas. Quem era o provedor? O provedor era o menino, porque o único que tinha pão naquele momento era o menino. Então agora nós observamos aqui a necessidade, nós observamos o provedor, mas logo de imediato nós observamos o milagre acontecer. O Senhor vem e supre. E o que é o suprir aqui? A Bíblia fala que o Senhor pega aqueles pães, né? Eles pegam aqueles pães, oram, abençoam aqueles pães Jesus entrega na mão dos discípulos e eles vão repartir isso com o povo. É onde acontece o milagre da multiplicação. Só que antes de tudo isso acontecer, a Bíblia diz que Jesus manda sentar esse povo de 100 em 100 e de 50 em 50. Por quê? Porque ninguém consegue alcançar a bênção andando, irmão. Ninguém consegue ver milagres de Deus simplesmente andando. Você tem que parar, você tem que se alimentar, você tem que comer, você tem que beber. E o problema das pessoas hoje é que elas querem ver o milagre, mas elas não querem se assentar para aprender. Elas não querem se assentar para receber de alguém, talvez superior ou maior, ou com um pouco mais de conhecimento. Às vezes você vê as pessoas, isso eu já conheço, pastor, isso aí eu já sei. Isso que vão contar, essa mensagem que o irmão, isso que o irmão está falando, eu já conheço. Então a gente vem com a nossa experiência, entre aspas, mas a gente continua na necessidade. Então quer dizer que não é a experiência, queridos, que nos traz a vitória. O que nos traz realmente a vitória é nós assentarmos e aprendermos do Senhor. A experiência é bom, mas experiência sem conhecimento não é nada. Experiência sem milagre não é nada. Então você observa que Jesus agora mostra para esses discípulos que eles precisavam aprender com aquele menino. Eles tinham que ter pão para dar para o povo. A multidão, irmão, toda a multidão que procura a gente, seja de 50, de 100, eles querem ver pão, aleluia. Eles querem o pão, que, como disse a pastora, é a palavra de Deus. Eles querem a água, que é o sustento. Eles querem ali o peixe, que é a doutrina. Por quê? Para poder se alimentar e andar por muitos e muitos dias. É isso que nós queremos nessa noite passar para você. Não busque só o milagre, mas sente para aprender, aleluia. E quando você se levantar, você será grande na presença do Senhor. Então Jesus está mostrando que esses discípulos não tinham nada para dar. Só que é lindo que vem o milagre. Então há momentos que a gente está na nossa caminhada com o Senhor, que a gente aprende, que a gente realmente vê que a gente não é nada, que é o Senhor, que é tudo da nossa vida. Só que depois que a gente recebe o milagre, a gente tem que aprender. A gente tem que crescer. Por quê? Porque o resultado do milagre foram quantos? 12 cestos cheios de pães. Que a Bíblia diz que alimentou as 5.000 pessoas e sobraram ainda 12 cestos cheios. Um cesto para cada discípulo. Só que quando nós chegamos lá no segundo milagre, o que acontece? A Bíblia fala que haviam 4.000 almas e haviam 7 pães. Agora você observa que nesse primeiro milagre a escassez, a necessidade era grande, o suprimento era pequeno, mas o milagre foi grande para a glória do Senhor. A multiplicação foi maior. Lá você observa que o sustento era 7 pães para 4.000 homens, quer dizer, um número maior de pães do que no primeiro. E por que depois a gente vai ver que dentro desse segundo milagre aí, só conseguiram colher 7 cestos cheios de pães? Porque a gente observa que aquilo que é para repartir, as pessoas estão guardando para si. Aquilo que é para dividir, pastor, com os outros, as pessoas estão guardando. E o próprio texto da Bíblia fala que Jesus perguntou para os discípulos, vocês têm pães aí? E a Bíblia diz que eles tinham deixado o pão no barco, aleluia. Você sabe o que significa isso? Que aquilo que é para você dividir, você está guardando, você está escondendo, que os discípulos tinham medo, pastor, de ficarem
Com fome, de passarem fome. Nós vamos levar tudo esse pão para o povo e nós vamos ficar com fome? Então o que é para você dividir, você está comendo. O que é para você entregar para o Senhor, você está comendo. E aí é onde que vem a necessidade, pastor. E é interessante que na segunda multiplicação, como o pastor disse, havia 7 pães, mas Aleluia. observa que eram 12 discípulos. 12. E cadê os outros 5 pães? Então a gente começa a Comeram os 5 pães. Comeram. Eles comeram antes da necessidade, irmãos. Eles saciaram a fome deles antes da necessidade. E o milagre ele vai acontecer na necessidade. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ver o milagre. Mas eles não querem passar por enfermidade, eles não querem passar por escassez. Como é que você vai ver milagre? Você não vai ver milagre. A gente só vai ver milagre quando algo acontece na nossa vida. Mas só que a gente observa como os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles estavam despreparados. Porque ao invés deles andar com aquele pão com eles já haviam comido 5 pão antes. Aí os 7 que ainda tinham, em vez deles levar, eles deixam dentro do barco. Aí o milagre é menor. O milagre só foi 7 cestos de pães, né, que sobrou. Ao contrário daquele menino da primeira multiplicação, que ele não teve medo. Quando alguém perguntou assim, quando Jesus perguntou, ninguém tem nada, né? Eu imagino aquele menino olhando e pensando, eu tenho 2 peixinhos, eu tenho 5 pãozinhos, mas talvez se ele fosse ignorante, ele pensava, mas é meu sustento, eu vou lá saber que dia que eu vou descer desse monte? Porque eu imagino, né, isso a Bíblia não relata, mas é eu imaginando, né, eu gosto de entrar dentro da história e viver aquilo ali. Eu imagino ele quando preparou aquele lanchinho para levar, era porque ele tinha sede de ver Jesus falando. Então talvez ele pensou, não sei quantos dias eu vou ficar, eu vou levar um lanchinho, né, para mim não passar fome. E se agora, no momento que Jesus pergunta, ele pensa, não é meu, é só meu, o egoísmo, né, não é só meu, eu vou guardar para mim. Mas ele não pensou igual os discípulos, ele não agiu como os discípulos. Além dele levar aquilo ali, ele olhou e disse, eu tenho aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E entregou nas mãos dos discípulos para que os discípulos entregassem para Jesus. Então essa é a nossa necessidade. Não podemos guardar, querido, aquilo que nós temos, nós não podemos guardar. Porque senão nós vamos partir dessa terra e não vamos repartir nada que é bom para os outros. Como uma história, né, de um mendigo que ele achou um grande tesouro numa praça, debaixo de uma pedra. O que ele fez? Ao invés de ele catar aquilo ali e falar para todo mundo que ele tinha achado, ele sentou em cima daquela pedra para que ninguém roubasse dele. Morreu o mendigo e estava lá sentado em cima de um tesouro. E quantas pessoas estão dessa maneira? Tem, mas não tem a capacidade de dar para o próximo. Eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de algo espiritual, querido. Eu estou falando das bênçãos, dos milagres, de repartir. Olha, na minha vida Jesus fez isso, na minha vida Jesus está fazendo isso. Isso é que Deus está querendo de cada um de nós, que nós estejamos preparados para quando Ele perguntar, dê vocês de comer a multidão, nós possamos ter para dar, pastor. E é interessante, queridos, que dentro dessa passagem aqui, né, você observa que o primeiro milagre, os discípulos dependeram daquele menino. Agora você observa que ia chegar a hora dos discípulos, porque assim, chega um momento que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dá o privilégio da gente aprender com Ele, mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que cada dia mais exercitar a nossa fé, ver esse milagre acontecer. E foi o que aconteceu no segundo milagre. Agora não tinha o menino. Agora não tinha, só que faltava o quê? A Bíblia fala que dos 12 cestos cheios, agora tinha apenas 7 pães. Quer dizer, dos 12 discípulos, tinha 5 que ainda comeram os seus pães e só tinha 7 pão ali para realizar esse milagre. E mesmo assim o Senhor sustentou, a Bíblia diz que oraram, abençoaram e sustentaram aquelas 4.000 pessoas. Só que você observa que o milagre poderia ser maior. Por que o milagre poderia ser maior? Se eles tivessem entregado todos os pães, se eles tivessem guardado e a hora que Jesus tivesse pedido, eles tivessem apresentado o que o Senhor pediu. Quantas coisas o Senhor pede para nós que nós realmente não guardamos? Que nós muitas das vezes não temos para dar. Porque o segredo dessa passagem aí é você repartir, é você dividir, não é você comer e esquecer do dia de amanhã, saber que amanhã é outro dia, semana que vem é outra história, mas a gente precisa ter reserva na presença do Senhor. Nós obreiros, nós pastores, nós que pregamos a palavra do Senhor, precisamos ter pão para saciar essas pessoas cada dia mais. E você que me assiste agora, você que está aí talvez debaixo de luta, de dificuldade, essa não é a primeira que você está passando e nem será a última
última, mas quando que nós vamos aprender? Quando que nós vamos ter reserva com o Senhor? Paulo chega a dizer a Timóteo, pastora, guarda o bom depósito que é em Cristo Jesus. Eu acho muito lindo essa palavra de Paulo a Timóteo, porque Timóteo era um moço novo, que não tinha tanta experiência, mas Paulo já alertava ele, ó, você precisa fazer um depósito com o Senhor. Vai chegar um momento que você vai ter que ter algo para dar, você vai ter que ter algo para buscar. E quando Jesus pede para esses discípulos agora, cadê os pães? Eles não tinham pães. Quantas pessoas que não têm mais pães? Quantas pessoas que não conseguem se saciar e nem saciar a fome de quem está precisando. É verdade. Esse jovem ele preparou em casa. Ele não foi preparar lá perante Jesus, Aleluia. né? Isso significa o que para mim e para você? A preparação nossa, nós temos que nos preparar em casa. Quantas pessoas só pegam a Bíblia para ler quando o pastor diz, vamos pregar lá em João, capítulo 2, versículo tal, né? Deixa para preparar algo ali, né? Deixa para ter algo ali dentro da igreja. Não, em casa não lê Bíblia, em casa não ora, em casa não tem um louvor para o Senhor. Aquele jovem saiu preparado de casa. Então nós, principalmente nós como obreiros, eu sei que muitos obreiros vão ouvir essa mensagem, principalmente nós como pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, né, cooperadores, cooperadoras, principalmente nós temos que nos preparar em casa. A gente tem que ter uma reserva em casa. Para que o milagre aconteça, é preciso ter uma reserva, é sair de casa levando essa reserva, levando esse pão, levando esse peixinho. Porque se você fosse preparar só na igreja, querido, você não vai ver milagre acontecer, não. Você não vai ver milagre, porque o nosso Deus ele é organizado, o nosso Deus ele trabalha na organização. Observa que ele mandou separar as pessoas, ó, manda sentar todo mundo, tudo junto ali, ó, mas separa de 100, separa de 50. Então observa que o nosso Deus, para ele trabalhar, ele gosta de organização. Aleluia. E aonde tem preparo, ele vai trabalhar, ele vai sustentar. Então é isso que Deus vai falando para nós, que nós temos que nos preparar em casa, para poder dividir com outras pessoas. Talvez você saia de casa e encontra tantas pessoas angustiadas, né? Eu mesmo no WhatsApp, às vezes as pessoas, elas mandam cada mensagem que você fala assim, Senhor, eu tenho que ter preparo, porque se não tiver, como é que você vai repartir? Como é que você vai mostrar os milagres de Deus? Mas para isso, querido, temos que nos alimentar em casa. O alimento principal, ele tem que ser em casa. Lá na igreja vai ser um cumprimento, vai ser eu diria assim, um selamento daquilo que você já se preparou em casa, daquilo que você já estudou, daquilo que você já comeu, daquilo que Deus já falou para você. Então não deixe para pegar a Bíblia só lá, mas prepara o teu lanchinho em casa, para que quando você chegar lá, esse lanchinho que você está levando seja uma grande multiplicação e milagres aconteçam. O Senhor está olhando para mim e para você, olhando para os nossos cestos. Tem pão no seu cesto? Tem pão para saciar a fome daqueles que estão famintos, queridos? Ou o seu cesto está vazio, como a Bíblia nos mostra aqui, que chegou um momento, é aquele momento de fartura, de alegria, de glória a Deus, amém. Mas vai chegar um momento, cadê? Agora tem gente com fome, porque cadê os pães desse cesto? E a responsabilidade é nossa, é nós que precisamos ter pão para saciar a fome e a sede dessas pessoas. Então, você às vezes está em busca do milagre, você está em busca, mas o milagre só vai acontecer na hora que tiver pão no cesto para repartir com as pessoas. E na hora dessa repartição, você vai ver que não vai faltar para ninguém e pelo contrário, você vai ter em dobro aquilo que você está repartindo. Então, muitas das vezes, irmãos, as coisas não acontecem mais na nossa vida, porque nós olhamos para dentro de nós não temos pães. E o Senhor olha para nós e fala, cadê os pães, meu servo? Cadê os pães, minha serva? Cadê os pães para sustentar esse povo faminto? Cadê os pães para sustentar essa multidão faminta? E aí a gente empurra para outros darem esse pão. A gente empurra para outros darem esse alimento. Quando na realidade o Senhor está exigindo de nós. E nós temos que nos preparar para não passarmos vergonha, né? Olha, eu imagino os discípulos, como que eles ficaram quando Jesus perguntou para eles, dar vocês de comer para essa multidão, né? Como que não ficou os discípulos? Que vergonha, né? E agora, tem pão aí? E agora? O que nós vamos fazer? O mestre está mandando nós dar alimento para eles, mas na não tem realidade, nada. Jesus estava testando eles. Exatamente. Né? E a palavra do Senhor diz que Deus ele vem procurar em nós algo, todos os dias, né? É como aquela passagem da figueira no meio da videira, né? Que o Senhor veio procurar figo e não achou.
né? Nós temos ali um intercessor que é o Espírito Santo? Temos, né? Que a palavra do Senhor diz que o agricultor ele chegou para procurar fruto, mas ele não achou nada ali naquela figueira. Mas o homem que zelava, que cuidava, falou para o Senhor, porque o Senhor falou assim, corta essa figueira. Corta ela e lança fora, porque ela não está dando fruto nenhum, ela está ocupando a terra inutilmente. Né? Mas aquele homem que cuidava, que zelava, o que ele disse? Ele disse assim, não, Senhor, deixa mais um ano que eu vou escavar, vou adubrar, e quem sabe o ano que vem, se ela não der fruto, aí eu corto e lanço fora da terra. Olha que palavra dura, querido. Olha que palavra dura, o Senhor está procurando fruto em nós. E se nós não dermos fruto, ele vai cortar, ele vai podar, porque está ocupando a terra inutilmente. Mas a palavra do Senhor diz que, então, aquele homem que representa o Espírito Santo diz assim, deixa eu cavar. O que é cavar? É mostrar as nossas vergonhas. É mostrar a nossa falha, né? Ah, mas o Senhor faz isso, pastora? Claro que faz. Para consertar eu e você, ele faz sim. Então deixa eu cavar, mostrar a raiz aqui, jogar um adubo. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, querido. É processo de Deus na nossa vida. E quando Deus entra com o processo dele, aí é que ele vai ver se vai conseguir ter fruto daquilo ali ou não vai ter. Aí muitas das vezes vem a luta, né? Vem a dificuldade. Talvez é Deus nos cavando, né? Para ver se nós produzimos mais fruto, estercando para ver se nós damos mais fruto, mas que o Senhor vem todos os dias procurar algo em mim e você. Ele vem. Nós acordamos pela manhã, ele já está procurando algo em mim e você. E quantas pessoas passam o dia tão corrido que não oferece nada para o Senhor? O Senhor fica lá para aquela hora que vai deitar, né? E aí, eu estou cansado, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe mesmo. Assim como ele sabia. Quando ele disse, dai vocês de comer à multidão, ele já sabia que os discípulos não tinham nada. Ele só testou os discípulos. E muitas das vezes ele faz isso conosco, pastor. Não use a sua Bíblia apenas de repelente. Você sabe o que é Bíblia de repelente? Aquela Bíblia que fica lá na estante, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, isso é Bíblia de repelente. Não livra você de nada, querido. Não vai expulsar não nada. vai expulsar nada. Se você não colocar a tua fé em prática e viver verdadeiramente uma vida cristã e realmente dar o exemplo, que o que Jesus queria desses discípulos era o exemplo, né? Vocês vão ter que chegar um momento que eu não vou estar junto com vocês têm que ter pão para dar para esse povo. Até quando vocês vão ficar dependendo de um menino? Até quando vocês vão ficar dependendo dos outros para poder sustentar vocês? E o que a gente está vendo hoje é isso, queridos, né? Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão se sustentando dos outros, mas elas não conseguem caminhar com as suas próprias pernas, entendeu? Então, nós precisamos buscar mais o Senhor. O Senhor está falando para nós sentarmos, ouvirmos dele, que ele quer nos abastecer, ele quer nos dar o pão, quer nos dar o peixe, para que nós possamos sustentar outras pessoas. Tem muita gente em depressão, tem muita gente abatida, e quando as pessoas chegam até você, você fala, ai, eu queria tanto poder te ajudar, mas eu não estou bem também. Mas por que não está bem? Porque o cesto está vazio. Não está bem por quê? Porque não tem água para beber. A pessoa não busca isso na vida. Então, querido, buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra do Senhor. Não seja um cesto vazio, querido. Cesto vazio só tem uma coisa, farelo. E tem muita gente que a vida dela é apenas um farelo. Apenas um farelo, né? E tem que ter algo, tem que ter consistência, né? Tem que ter algo apalpável. Se não tiver algo apalpável, querido, você não vai longe. Né? E o Senhor, ele está buscando isso em mim e em você. Nós estamos vivendo uma geração, pastor, ainda hoje, né, eu estava lendo algo e é a realidade. A geração de hoje é uma geração, a geração que não temia, a geração que se preparava, nós estamos indo embora, querido. Observa que a geração forte está indo embora. Mas hoje está ficando uma geração do mimimi, né? A geração melindrosa, que não se pode falar muita coisa, que não se pode ensinar. Não se pode dar peixe, porque se der peixe eles morrem engasgados, né? E não se pode dar doutrina para eles, porque se der a doutrina, como eu disse, o peixe simboliza a doutrina. O que é a doutrina? É a palavra mais dura, é a palavra que corrige, é a palavra que exorta, né? Mas se você der peixe para a geração de hoje, elas morrem engasgadas, nem sabe mais comer peixe. Nem sabe mais tirar os espinhos do peixe, né? Aí você tem que dar só o pão, algo mais leve, né? E também não pode ser com muito fermento não, porque se for com muito fermento, o negócio não fica muito bom não. Então, querido, nós precisamos
estar atento a isso. Nós estamos vivendo uma geração que já não está mais aquele preparo. Antigamente você chegava na igreja, como o pastor disse domingo, né? Se falasse pra gente, tá saindo um avião pra África, a gente montava dentro e ia embora. Ah, tá indo lá pro Amazônia, um barquinho lá pro meio do Amazônia, nós montava dentro e ia embora. E a geração de hoje? É uma geração que não está querendo mais nada disso. É uma geração que não tem mais preparo. É uma geração que, como eu disse, só come lá na igreja. Só se alimenta quando o pastor está pregando. Só se alimenta quando uma irmã está louvando. Mas em casa não tem mais vida com Deus. Não tem mais preparo. Não tem mais aquela lancheirinha como aquele jovem fez. Preparou a lancheirinha para ir ter com Jesus. Porque ele nem imaginava, mas Jesus estava precisando dele naquele momento. Jesus está precisando de você, querido. Jesus está contando com você. Então te prepare para você ter algo para levar para as pessoas. Te prepare para você ter uma palavra. Como é gostoso quando você chega perto de uma pessoa e a pessoa tem palavra gostosa para falar com você. Bendito. Talvez você está angustiado e só de você estar perto de alguém que tem algo, você se sente bem. E Deus está querendo isso. Deus está procurando uma geração que busca, uma geração que veja milagre, uma geração que observe e esteja preparado para fazer milagre no nome dele. E é interessante que ele fala assim que aquele que crê nele faria algo maior do que ele. E cadê esses algo maior do que ele fez? Né? Por quê? Por que não acontece? Porque não tem preparo, não tem um depósito com Deus. Então nessa noite tenha algo para Deus. Queridos, que você nessa noite receba essa palavra sobre o teu coração. O Jesus é o pão que desceu do céu, o pão vivo, aleluia. E esse pão está na minha vida, está na sua vida, e nós devemos multiplicar esse pão, dar este pão às pessoas, falar deste amor de Jesus às pessoas, amém? E não viver de pão seco não sustenta ninguém, pão embolorado não sustenta ninguém, pão velho não sustenta ninguém, pão fresco que desce do céu. E esse pão fresco que desce do céu está aí todo domingo, está aí hoje falando com você através dessa live, através da sua palavra, alimentando o nosso coração. E se você tem a presença dele, você o glorifica, você o exalta, você o bendiz, porque ele é vivo e reina para todo sempre, aleluia. Mas não seja apenas um líder, não seja apenas um discípulo, não seja apenas um obreiro que carrega um cesto que não tem pão, que só tem farelo e que não sustenta ninguém, mas que o Senhor possa olhar para nós e ver em nós o que esse menino tinha, 5 pães, talvez dentro de uma sacolinha, 2 peixinhos ali, mas a hora que Jesus pediu, ele tinha para dar. O Senhor está pedindo algo para nós e nós não temos muitas das vezes para entregar, e aí a gente fica vivendo uma vida marasma, né? Uma vida muitas das vezes de rotina, que não saímos daquela vida que a gente está vivendo, que não muda, é só luta, é prova, porque a gente não tem nada para multiplicar com ninguém. E quem não tem nada para multiplicar com ninguém não tem milagre, queridos. Não existe milagre. O milagre acontece quando a gente abençoa, o milagre acontece quando a gente entrega, às vezes o pouco que a gente tem, como a oferta da viúva pobre, entregou tudo que tinha e o Senhor a abençoou. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Então receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E interessante que se a gente observar, aquele jovem, ele saiu praticamente pobre, né? Ele foi para aquele encontro com Jesus praticamente pobre, né? 5 peixinhos e 2 pãozinhos. E ele sai de lá quase um empresário. Então, olha, observa a grandeza do nosso Deus. Quando nós entregamos algo para Deus, ele vai multiplicar. Deus, querido, nunca fica devendo nada para nós. Nós se sentimos até que meio que bobo, né? Eu estou entregando algo para Deus. Não, você não está entregando. Deus está dando muito mais para você. Quando você entrega a sua vida para Deus, você vai ver Deus fazendo algo extraordinário. Aquele menino subiu de uma maneira, ele desceu de outra. Sobrou-se 12 cestos cheios. Você acha que não foi entregue algo para ele? Com certeza foi entregue. Então ele subiu pobre, ele desceu quase um empresário de lá. Por quê? Porque ele entregou algo nas mãos de Jesus. Quando você entrega para Jesus, você pode ter certeza que ele vai fazer maravilhas, ele vai fazer grandes coisas mesmo, que os teus olhos nunca viram. Mas para isso você tem que ter palavra, você tem que ter o conhecimento. E como o pastor disse, é todos os dias, não é um dia só da semana, né? O manar, se guardasse para o outro dia, ele estragava, ele bolorava, ele fedia. Tem que pegar né? todo dia. Todo dia cedo o pessoal tinha que sair das suas tendas e recolher o maná. Aí o maná era gostoso, era sustentável, era algo como um favo de mel. Assim é a palavra do Senhor. Se você comer ela
se você se alimentar dela só no domingo, querido, você vai ficar podre. Você vai se bichar, você vai cheirar mal. Mas se todos os dias você se alimentar dela, ela vai ser como um favo de mel na tua vida. Quando você clamar, você pode ter certeza que Deus vai estar pronto a te responder. Agora, muitas das vezes, né, as pessoas fazem assim, como aquele vizinho, ele mora, mas ele não conversa com ninguém. Aí quando ele precisa de socorro, ele vai bater na casa do vizinho. Você acha que o vizinho vai atender ele na primeira vez? É claro que não, né? Então a mesma coisa no nosso Deus. Às vezes esquecemos de Deus. Deus é o último na nossa vida, mas quando a água bate um pouquinho para cima, né? Chega aqui no joelho, aí começa a correria atrás de Deus, né? Ai, vamos buscar Deus agora. E daí? Como é que fica? Será que Deus é o nosso empregado, que ele só vai nos responder quando nós precisamos? Deus, ele quer ser lembrado. Deus, ele quer ser glorificado, Deus quer ser exaltado, Deus quer ser louvado por mim e por você. Aleluia. Nós nascemos para isso. Nós estamos aqui nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Então, como que nós vamos glorificar o nome do Senhor? É na nossa vida, é no nosso viver, é no nosso comportamento, é nas nossas atitudes, é tendo algo para oferecer para Deus, sempre quando Ele vir procurar eu e você. Esses dias uma pessoa até me procurou, né? E essa pessoa estava pedindo ajuda porque ela é uma pessoa trabalhadora e ela foi mandada embora do serviço e aquelas coisas que você sabe como que acontece na vida, no cotidiano, do dia a dia da pessoa. E eu pregando para essa pessoa, uma das principais coisas que eu falei para ela, busca Deus. Porque se com o serviço, se com a tua experiência, com tudo que você conhece, com todos os cursos que você tem sobre as tuas costas, você não conseguiu se manter e precisa de ter Jesus. Então isso mostra que nós não temos capacidade nenhuma, toda capacidade, tudo que a gente conquista vem do Senhor. E eu estava pregando para essa pessoa, falando para ela, buscar o Senhor. O Senhor é aquele que pode abrir uma porta de trabalho, o Senhor é aquele que pode abrir coisas grandes na nossa vida. Mas quando Deus ele nos dá, né, e aqui quebra uma teologia que as pessoas pregam por aí, teologia da prosperidade, que quem está na igreja, quem está na presença de Deus não passa necessidade. Os discípulos estavam junto com Jesus e tinha 5.000 pessoas com fome, e aí? Com certeza. Entendeu? Então vai falar para mim que quando quem está na presença do Senhor não passa dificuldade? Lógico que passa, mas há um segredo, e o segredo que nós acabamos de ler. Se você tem pouco e o pouco que você tem, você divide, um milagre acontece na tua vida. Aleluia! Você está entendendo? E quando eu falo aqui, não é em todas as áreas, seja na área financeira, seja muitas das vezes numa roupa, num calçado, roupa que está guardada lá, que, como diz o outro, está lá entulhada e você não dá para ninguém, você não doa para ninguém, você não divide com ninguém e você está passando necessidade. Por quê? Porque você não sabe dividir o que você tem com os outros. Amém? Não divide o que você tem com Deus, não divide o que você tem com os outros, então você nunca vai ver o milagre. Então que nessa noite, queridos, aprenda. Encha o seu cesto de pão, a hora que o Senhor te chamar, distribua o que você tem para ajudar as pessoas e você pode ter certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Com certeza. É a viúva, né, pastor? Quando Elias chega ali e diz para ela que faz um pão e traz primeiro para mim, né? Elias ali estava representando Deus. O que foi que aquela viúva falou? Eu só tenho um pouquinho, eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Então, a atitude dela já foi determinante. Nós vamos morrer, vamos comer e vamos morrer. Olha só. Aí Elias fala para ela, não, vai lá e faz e traz para mim primeiro. Quando ela obedeceu a voz do profeta, ela foi e fez e trouxe para o profeta, a farinha não faltou na panela. Ela não morreu, o filho dela não morreu. Por quê? Porque houve multiplicação. Então, para ter multiplicação, é preciso entregar, é preciso devolver para Deus, e Deus vai dar em dobro para você, querido. Então, aprenda isso nessa noite, para que você possa ver o milagre. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não estou falando isso aqui, para que você aprenda isso. O que a gente prega isso faz mais de 20 anos, e as pessoas, você fica vendo as pessoas patinando, e as pessoas ouvem e parece que não colocam em prática. Divide. Se você trabalha, você é fiel, Deus é fiel com você, seu salário tem chegado, abençoa a obra de Deus. Se Deus tem te abençoado, a possibilidade de você fazer uma reserva, divide com quem está precisando. Você vai ver que as coisas não vai faltar na tua vida, querido. Não vai faltar trabalho, não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada. O segredo, é partir o pão, é repartir o pão, aí é que vem o milagre. Agora, estoca tudo dentro da tua casa, guarda tudo com você.
você vai entrar na miséria e todo mundo que tiver à sua volta entra na miséria junto com você. Então a Bíblia é clara, amados, nós precisamos colocar a palavra em prática, amém? E se você estudar, a hora corre, não dá tempo, mas se você observar o que nós lemos aqui, Jesus disse para os discípulos: até quando ficarei convosco e vós o que nada aprendeis? Eu ensino e nada vocês aprendem. Então tem muita gente, irmãos, que anda anos dentro da igreja e que nada aprende. Os discípulos na segunda multiplicação, né? Primeiro eu vou encher minha barriguinha. Depois que eu encher minha barriguinha, aí vai sobrar, tem 7 pães ali ainda, daí se Jesus precisar, nós cabe aqueles 7 pães ali. E observa que o milagre foi menor, porque sustentou menos pessoas e sobrou só 7 cestos cheios. Mas aquele menino já não fez isso, ele deu foi tudo, ele não guardou nem um farelo para ele. Isso aí não acontece com o pequeno, acontece com o pequeno, com o grande. O empresário cristão que sabe da sua fidelidade, não é fiel com Deus, meu irmão, vai para a miséria. Por quê? Porque não sabe repartir o que tem. Amém? O segredo da vida cristã, irmãos, é a gente viver a palavra, absorver a palavra, mas não adianta nada você absorver e não vivenciar ela, colocá-la na prática. Então coloque isso na sua vida em prática, amém? Hoje ou essa semana alguém pode te procurar precisando de alguma coisa, você talvez vai não ter naquele momento, mas pode ter certeza que a hora que Deus tiver condições de te dar e você ter, abençoe a vida de alguém. Você vai ver que nunca vai faltar nem na vida dos teus filhos, e nem na tua vida e nem na vida dos teus filhos. Porque eu tenho visto isso sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. O Senhor não tem deixado faltar. Seremos abençoados e em nossa nome prosperidade de Jesus também, né? Quando a gente divide. E para a gente encerrar, não só algo material, mas espiritual também. Tem pessoas que dizem assim: eu queria ser pregador, eu queria pregar a palavra do Senhor, mas não tem capacidade de estudar a Bíblia para pregar para o vizinho, não tem a capacidade de estudar a Bíblia para pregar para um parente. Como é que você vai pregar para uma multidão? Então, primeiro, nós vamos começar em coisas pequenas. A gente vai começar na onde a gente vive, para depois Deus levar a gente para um patamar maior. Então, querido, te prepare. Tenha reserva com Deus em nome de Jesus. Deus não menospreza as coisas pequenas. Deus faz as coisas pequenas se tornar coisas grandes. Aleluia. Verdade. Quem está aí com a gente? Silvio Palácio, né, irmã Valquíria, que Deus abençoe grandemente. Presbítero Miriam, irmã Paula, que Deus abençoe vocês. Leila Ferreira, que Deus abençoe grandemente, glória em nome de Jesus. A Sandra Brandão, né, a minha cunhada, casada com o irmão do pastor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Sandra. Pastora Gileu, né, irmã Fátima, Deus abençoe. A Rita, minha irmã, ali de Biporã, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Felipe Gonçalves, que Deus abençoe grandemente a sua vida, filho, em nome de Jesus. A Cláudia Leão, né, em Trindade, minha cunhada, ali de Londrina, que Deus possa abençoar a cada dia mais, em nome de Jesus. O Camilo está aqui ligadinho conosco também, meu irmão, que Deus abençoe. A Rosane, minha sobrinha de Biporã. A Sara Antunes também, minha sobrinha ali de Londrina, que Deus abençoe a Rosane, que Deus abençoe sua família. A Sara com a sua família. O Aleandro Barela, que sempre está aí ligadinho conosco, que Deus te abençoe. A Valmira está sempre ligadinha também. A Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, irmão José. Vai aí o nosso abraço para todos vocês, querido. A Marlene Leite, né, irmã ali de Maringá. Bastante gente com a gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, querido. Que Deus ele venha trazer um renovo, uma restauração. E como eu sempre falo, que o Espírito Santo entre no teu lar trazendo paz, alegria, gozo, tranquilidade, uma paz que só Ele pode te dar, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Que essa palavra você possa guardar ela no seu coração. Não esconda os pães, amém? Que o Senhor tem te dado. Você não vai passar necessidade nem fome, não. Reparta o que você tem. Você pode ter certeza que Deus nunca vai deixar faltar sobre a sua casa e sobre a tua vida. Você menos esperar vai chegar da onde você não imagina, da onde você não espera. Mas o segredo é repartir. É repartir que nós temos a bênção do Senhor. Amém? Amados, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio no Senhor e creio no poder da tua palavra. Tu és o Deus da multiplicação, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor cada dia mais não deixe faltar em nós, ó Deus, o pão, aleluia. Que os nossos cestos estejam sempre abastecidos, ó Pai, da tua palavra, do teu Espírito, aleluia. Eu oro abençoando essas vidas, cada casa, cada família. Eu sei que esse vento que o teu povo está enfrentando vai passar no nome de Jesus. E nós vamos sair lá na frente vencedores e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu oro pela cidade de Paranavaí, eu oro por todos aqueles que nos assistem, ó Deus,
Que a bênção do Senhor traga o renovo e a proteção sobre a vida de cada um. É o que nós oramos, cremos, ó Pai, e nós te agradecemos em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amém. Amanhã às 17, Aleluia. 19h30, deu um branco aqui, irmãos, é a idade chegando. Amanhã, às 19h30, nós estaremos aqui de novo com uma palavra gloriosa até o teu coração. Se você sentir de ficar aí ligadinho conosco, amanhã você é o nosso convidado. E fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quero agradecer a sua presença, o seu companheirismo. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui amanhã novamente, falando um pouco mais do amor do Senhor. Convide, compartilhe e que Deus possa estar te abençoando no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu fui apertar um botão, apertei. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.